Fala galera, bem-vindo ao canal Devocional com Deus. Eu sou o pastor Gabriel Serafim e eu quero ser uma ferramenta de Deus para abençoar a sua vida. Eu quero hoje fazer algo diferente. Nós vamos estar lendo dois textos. Um está lá em João, capítulo 14, do verso 12 ao 15, e o outro está lá em Lucas 10, 19. Talvez os dois sejam muito conhecidos de cada um de nós, mas eu quero trazer a você algo especial. E o tema da devocional de hoje é: você tem poderes sobrenaturais. Você sabia disso? Que você tem poderes sobrenaturais? Bem, esse que nós vamos lá ver no texto da palavra de Deus. Vamos comigo. Vamos ler primeiro o texto de Lucas 10, 19, onde diz assim: Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. João 14, 12 até o 15 diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei, se me amais e guardai os meus mandamentos. Olha que coisa interessante. Os dois textos falam sobre uma grandiosidade, um poder sobrenatural que Deus coloca sobre as nossas vidas. Quando ele diz para pisar serpentes e escorpiões, ele na verdade está querendo falar para fazer coisas que o ser humano ainda não tem capacidade, ou ainda parece ao ser humano, aos olhos humanos, algo difícil. A outra coisa que ele diz no contexto, você tem poderes para dominar aquilo que é natural e aquilo que é sobrenatural. Porque aqui, quando ele diz de toda a força do inimigo, em que ele está falando do próprio Satanás, ele está dizendo que você tem poderes sobrenaturais sobre as coisas espirituais. Sobretudo aqui, as hostes malignas, os demônios e tudo mais. E aí no texto posterior que nós lemos, nós vemos que ele diz que nós faríamos obras como ele e coisas ainda maiores, e obras ainda maiores do que ele mesmo fez. E quantas coisas sobrenaturais Deus fez nesta terra. Quantos milagres aconteceram nessa terra. Isso me faz pensar que eu e você, meu querido, que fomos chamados por Deus, fomos de alguma forma colocados nesse reino, enxertados nesse reino. E esse reino que é do seu Pai pertence também a você. E o poder que estava em Jesus agora também faz parte da sua história, faz parte da sua vida, porque é o que ele inclusive está dizendo aqui, que nós faríamos coisas ainda maiores no nome dele. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus ele é o primogênito de muitos irmãos e por isso somos chamados co-herdeiro de uma só herança. Me faz pensar que Deus não tem a visão para nós como servo. Deus não olha mais a nós como criaturas. Deus não olha mais a nós como servos, mas olha a nós como filhos. E como filhos, temos acesso, direito ao poder do nosso Pai. Poder daquele que pode todas as coisas. Que coisa tremenda. Nós temos acesso a isso. Por intermédio de quem? De Cristo Jesus. Você, meu querido, tem poderes sobrenaturais que você não conhece. Você tem poderes de transformar vidas que talvez você nem saiba. Você tem capacidades e dons que talvez até mesmo a racionalidade humana não consiga explicar.
a razão humana ela não consegue explicar. Por quê? Porque está além do natural e entrando no transcendental. Está além do natural e entrando no sobrenatural. Me faz pensar que eu e você temos a total capacidade de vencermos as nossas lutas. Por quê? Porque temos o domínio do poder natural e o poder sobrenatural de Deus. Pastor, então por que perdemos? Pastor, então por que as coisas não acontecem? Pastor, então por que nós não fazemos coisas ainda maiores? Certa vez me foi perguntado isso, e aí eu disse, na ocasião, as coisas maiores que Jesus estava dizendo aqui, que o apóstolo, que João está escrevendo, aconteceram na igreja primitiva. Você vai ver relatos de grandes milagres. Você vai ver uma coisa que não dá para explicar pela razão humana. A sombra de uma pessoa curar. Isso não dá para entender. Não dá para entender como que os pergaminhos que esses homens escreveram conseguiram resistir ao tempo. Não dá para entender como, de alguma forma misteriosa, João escreve Apocalipse, isolado numa ilha, e esses documentos chegam às nossas mãos. Coisas sobrenaturais. Aliás, eu vou dizer para você, o livro de João, ele foi escrito, mas as pessoas podem dizer, mas eram cartas que ele enviava para o continente. Mas todas as cartas de qualquer prisioneiro, vamos dizer assim, elas são fiscalizadas. Como que isso não passou numa censura? Isso só pode ser o poder de Deus. Isso só pode ser o sobrenatural. Nós não conseguimos entender como que um exército 4 vezes menores que o exército de Israel sempre ganhou as batalhas de exércitos, no mínimo, 4 vezes maiores do que o seu poderio. Como isso pode acontecer? Só com o sobrenatural de Deus. E aí que vem a pergunta, por que nós não estamos fazendo coisas ainda maiores? E eu disse, no início fizeram, porque a igreja seguia a essência de Cristo. O que está acontecendo, ou o que aconteceu, não foi o Deus que mudou, mas foi a igreja que mudou. Foi a igreja que deixou ou que abandonou esse poder que a nós foi entregado. E, se eu posso dizer, os problemas começam lá em Constantino, quando ele, de alguma forma, foi convertido e decretou que a religião do império seria o cristianismo. Ali a igreja começou a ganhar poder terreno, poder político. E eu posso dizer que esses poderes, de alguma forma, corromperam o coração da igreja. E aí eu vou falar para você, por isso que nós não vemos coisas ainda maiores que Jesus. Porque a igreja perdeu a essência de ser chamado filho de Deus. A igreja perdeu a essência de ser o reflexo de Cristo, de sermos como Cristo. E outra coisa, olha lá no finalzinho o que ele diz. Se é uma condição. Se me amais e guardais os meus mandamentos. Tudo isso é promessa, mas existe uma condição. Se me amais e guardais os meus mandamentos. O que Jesus diz a respeito de quem os ama? Quem ama Jesus? Jesus diz, aqueles que me amam são aqueles que ouvem a minha voz e as praticam. Quantos e quantas pessoas têm ouvido a voz de Deus e não têm praticado? Quanto a igreja fugiu dos mandamentos de Cristo? A condição está aqui. O poder sobrenatural está disponível a cada um de nós. Nós pisaríamos as serpentes e escorpiões. Nós teríamos domínio sobre toda a entidade maligna.
e todos eles sujeitariam às intervenções do povo de Deus. E isso me faz pensar que a igreja primitiva, ela curava, ela libertava, milagres e prodígio acontecia no meio do povo de Deus. Mas essas coisas têm sido cada vez mais raras, porque a igreja fugiu da sua verdadeira essência. Então, o tema de hoje nos faz trazer uma reflexão. Se nós temos poderes sobrenaturais, por quê? E aí essa grande reflexão, que nós abandonamos esta essência e perdemos esse poder sobrenatural para nos prostituir, essa é a palavra, com poderes terrenos. Por que que abandonamos o amor de Cristo? Por que que abandonamos a prática de longanimidade, benignidade, mansidão? Por que que abandonamos os frutos do Espírito e abraçamos o cargo, a posição social, abraçamos o dinheiro, abraçamos a riqueza, abraçamos tantas outras coisas que nos dá poderio, mas poderio terreno, aonde nós teríamos poder sobrenaturais. E segundo o texto, nós poderíamos pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nenhum mal faria algum dano. Nenhum mal aconteceria conosco. Satanás tem colocado sobre a sua vida, ou tem apresentado a você, coisas que parecem ser verdadeiros manjares, que parecem ser o melhor do mundo. Mas de verdade, quando você recebe algo desse tipo, você está recebendo uma grande porcaria. Você está recebendo uma grande ilusão. Porque Deus já te deu coisa muito maior que demônio nenhum, que diabo algum possa te dar. Deus já te deu poderes sobrenaturais. Deus já te deu o título de filho. Você não é mais servo, você não é mais criatura, você é filho. Você é co-herdeiro da herança, você tem direito a uma herança nos céus, que Satanás a todo tempo quer roubar de você. E você aceita esse tipo de coisa. Nós temos poderes sobrenaturais. E por que que abandonamos isso? Por coisas tão pequenas. Por que que nos prendemos a coisas tão pequenas? Por que que deixamos o ego, muitas vezes, dominar as nossas vidas? Se nós temos poderes ainda maiores, se nós podemos fazer coisas ainda maiores. Porque, meu querido, eu não sei te responder o porquê, mas eu quero te trazer a reflexão. Por que você tem algo maior a oferecer a esse mundo? No momento em que a igreja do Brasil se posicionar como uma igreja de verdade de Cristo, como uma igreja única e verdadeira, uma igreja que luta por Cristo e não por denominações, uma igreja que se une para fazer o bem, eu vou dizer para você, esta nação vai ser transformada da água para o vinho. Pastor, isso é uma utopia. Meu querido, eu quero dizer para você, não, isso não é utopia não, isso é sobrenatural. E nós temos esse poder, o poder do sobrenatural, que Jesus colocou à disposição de cada um de nós, no nome dele. Você quer transformar esse Brasil? Você quer transformar a sua família? Comece a fazer essas duas coisas. Amar a Jesus e guardar os seus ensinamentos. Para amar a Jesus, você precisa ouvir o que ele fala e colocar em prática. E aí sim, o poder que ele já decretou sobre a sua vida, ou já disponibilizou a você, vai chegar na sua vida. E quando você falar, o sobrenatural vai acontecer. Quando você profetizar, o sobrenatural vai acontecer. Eu quero ministrar hoje na sua vida o sobrenatural de Deus. Por isso eu quero que você feche os seus olhos. Deus amado, Deus querido, eu quero te pedir, Deus, sobre a vida de cada um que está nos ouvindo. Pai, e eu quero ministrar como profeta do Senhor, que o sobrenatural de Deus está entrando na vida de cada um.
que o sobrenatural de Deus está invadindo os corações, para que eles possam entender que aquilo que o diabo dá a eles, ou que o diabo mostra a eles, é pouco. O poder social não é nada, porque nós temos o poder de fazer coisas sobrenaturais. Jesus colocou sobre nós a responsabilidade de sermos reflexo dele. A responsabilidade de sermos chamados filhos de Deus. E por isso, ó Pai, eu quero anular toda a força maligna na vida de cada um deles e ministrar a bênção de Deus. Eu quero, ó Pai, que cada um nesse dia possa receber o melhor e reconhecer que necessita fazer coisas maiores e melhores do que já tem feito. E que o poder sobrenatural de Deus age nas nossas vidas, para tudo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, Deus quer usar a sua vida. Seja uma ferramenta de Deus. Pegue esse vídeo, compartilha com alguém. Eu estou buscando fazer vídeos pequenos, porque é só devocionais mesmo, para trazer alguma reflexão diária aos nossos dias, todos os dias, e que nós possamos também ter um momento com Deus. Mas eu quero que você compartilhe, quero que você siga no canal, ative o sininho, mas principalmente seja ferramentas de Deus. Se você não quer divulgar este vídeo, amém? Então pegue a informação desse vídeo, faça você um vídeo e divulgue, mas não deixe de ser ferramenta. Não deixe de fazer a obra de Deus. Como pastor, eu quero amar a sua vida e abençoar a sua vida para sempre. Nesse dia, eu quero te dar um grande beijo, um grande abraço e dizer para você, fique com Deus, receba a bênção de Deus e até o próximo vídeo. Um beijão, tchau, tchau.